Olá, boa noite. Aqui é o Pastor Denis. Estou aqui no meu lar, aqui na minha casa. Hoje, 17 de outubro de 2025. O Espírito Santo colocou em meu coração, já faz algum tempo, de eu estar fazendo alguns vídeos aqui em casa a respeito de alguns temas da Bíblia. E esse vídeo ele vai para as redes sociais, né? Para o Facebook, ele vai para o YouTube, vai também para o WhatsApp, com o propósito de alcançar vidas, de transformar e mudar os corações, a mentalidade, através da palavra de Deus. O objetivo meu não é ter fama, não é colocar meu nome em destaque, ao contrário, eu quero colocar o nome de Jesus em destaque, porque para ele é toda honra e toda glória. Então eu estou aqui sexta-feira, no período aqui da noite, aqui no meu lar, com esse desejo, com essa alegria, com esse prazer de estar transmitindo para cada um de vocês, e eu peço até que vocês também no futuro vocês compartilhem com seus familiares, com seus conhecidos, né? E esse tema aqui, eu tenho até a apostila, alguns anos atrás, no culto de ensino, eu ministrei sobre as virtudes da vida cristã, baseado aqui em Gálatas, aqui no capítulo 5, estou aqui com a minha Bíblia aberta também, Gálatas, capítulo 5, aqui a partir do versículo, para a gente entender, do versículo 22, versículo 23. Esse não será somente um vídeo, mas no decorrer do tempo, dos dias aí, com o Espírito Santo, com a graça, com a misericórdia, eu pretendo transmitir e ser um vaso de barro, e ser um canal, ser um instrumento nas mãos de Deus, para falar sobre cada fruto do Espírito Santo que gera dentro de nós, para que cada servo, para que cada pessoa possa dar um testemunho cristão melhor no dia a dia, em cada ambiente, no trabalho, na família. E somente o Espírito Santo é que pode gerar a cada fruto, né? Então, alguns anos atrás, num culto de ensino, eu ministrei uma vez por semana na igreja sobre essas virtudes da vida cristã, né? A cada fruto do Espírito. Foram mais ou menos 2 anos e meio de ensinamento sobre cada fruto do Espírito. Eu não tinha gravado pelo celular, né? Somente foi falado num culto lá de ensino, se não me engano foi cada quinta-feira, uma vez por semana, mas o Espírito Santo colocou em meu coração para que agora e no decorrer dos dias, dos tempos, né? Não vou falar qual é o dia, mas vocês vão ver, porque eu vou colocar no YouTube, no Facebook, né, também aí no WhatsApp, e que possa te edificar, possa te fortalecer, a palavra de Deus que vai nos ensinar, vai nos instruir, vai nos orientar, como eu e você possamos ter a cada fruto do Espírito Santo, tá ok? Então eu já agradeço pela atenção que você está me dando, e eu vou começar aqui ler aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, o versículo 23, tá ok? O fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e fé. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei.
esse é o texto base, é o texto-chave que fala sobre cada fruto do Espírito Santo que a vontade de Deus é gerar dentro de mim no dia a dia, para que eu possa me relacionar melhor comigo mesmo, aqui no meu lar, com os meus irmãos em Cristo, no ambiente de trabalho. Então é isso que está faltando também para cada cristão, que a própria Bíblia Sagrada fala que um servo, um cristão, ele não é conhecido pelo dom espiritual. É muito importante ter e buscar, é muito importante. Mas a cada crente, um dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele é conhecido pelo fruto, por algo interno, interior, de uma mudança, de um novo nascimento, de uma regeneração que começa de dentro para fora. Então eu estou aqui também com a minha apostila, eu fiz uma apostila há mais ou menos alguns anos atrás, e eu ministrei na igreja, como eu já te falei, né? E eu quero ler também com você em João, aqui no capítulo 15, tá bom? Que é o mesmo raciocínio de Gálatas capítulo 5. Então aqui em João, no capítulo 15, estou aqui folheando a Bíblia, versículo 1, 2 e o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo ou toda vara, dependendo da tradução da Bíblia aí que você tiver, que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Também eu quero abrir aqui em Mateus, alguns textos da Bíblia Sagrada, que tem o mesmo raciocínio nesse tema das virtudes da vida cristã, tá bom? Esse primeiro vídeo será assim mais uma introdução, tá ok? Explicando o porquê que eu estou fazendo esse vídeo, para você se fortalecer, ser ensinado pela palavra de Deus. Não entrarei nesse vídeo em nenhum fruto, tá? Mas é uma introdução, tá ok? Então Mateus, capítulo 3, aqui no versículo 8, veja só o que está dizendo aqui, ó. Produzir frutos digno de arrependimento. Então esse é o chamado, a vocação, a vontade de Deus para mim e para você, para que a gente dê fruto, para que a gente realmente faça a diferença por onde andar. Em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos devorador. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uva do espinheiro ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortado e lançado no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavras de Jesus, hein? Eu estou em Mateus capítulo 7, vou ler o versículo 21. Porque nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Veja só, tudo dom espiritual, hein? E em teu nome não faremos ou não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi abertamente. Olha o que Cristo falou para o pessoal aqui, ó. Nunca vos conheci. Olha só, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus deixou bem claro que um discípulo, um servo, um cristão, um evangélico, ele é conhecido pelo fruto e não pelo dom espiritual, tá? Então eu quis deixar para você alguns textos bíblicos aqui, base de chave, para que você possa meditar também e com mais tempo aí na tua casa e no ambiente onde você estiver, você abra a tua Bíblia Sagrada e medite melhor nesses textos. Então eu vou entrar agora na apostila que eu tenho aqui sobre as virtudes da vida cristã. Eu li os textos bíblicos e agora eu vou ler para você e que você possa receber essa semente, esse alimento espiritual no teu coração. Então você foi escolhido para frutificar e para que esses frutos possam brotar em nós, em mim, em você. Para quê? Para a glória de Deus, né? É através da ação do Espírito Santo. Não é produzido por nós mesmos, tá? Então você serve a Jesus, não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso intelecto, pela nossa opinião, forçação de barra, pela nossa própria inteligência, que o fruto vai se manifestar, mas é a ação do Consolador, do Espírito Santo, tá? É através e não é produzido por nenhum, seja apóstolo, bispo, pastor, presbítero, evangelista, missionário, diácono, cooperador, nada disso, tá? Mas é a ação, é o operar do Espírito Santo. Então vai muito mais além de ser cheio do Espírito Santo, onde os dons espirituais são dádivas de Deus, você entendeu? Eu estou falando do fruto do Espírito. Então, às vezes a pessoa fala que quer ser cheio do Espírito Santo, né? Aí vem os dons espirituais que são presentes de Deus. Então, é para capacitar a sua igreja para a obra aqui na terra. Mas os frutos do Espírito que eu li para você, de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, não é aquilo que Deus opera através de nós, como os dons, né? Mas é o que Deus opera em nós. Vou repetir. Fruto do Espírito Santo é Deus operando em nós, dentro de nós. Mas os dons espirituais é produzido através de nós, de fora, para alcançar pessoas. Mas primeiro, algo tem que começar aqui dentro. O fruto, a ação do Espírito Santo. Então aqui, meus amados, é muito comum vermos novos convertidos ficarem até frustrados, decepcionados, né? Porque não consegue desenvolver em si mesmo o que? Os frutos do Espírito. E eu quero ler com você em João, capítulo 15, versículo 16, para que você possa também ter esse texto bíblico. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada, né? João, capítulo 15, versículo 16, fala assim, amados. Olha só, não foste vós que me escolheu. Isso é Jesus falando. Mas fui eu que te escolhi e te designei para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Olha só, a fim de que tudo o que em nome, né, de Deus pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Eu li João 15, versículo 16, né? Então, os novos convertidos vão chegando, as pessoas vão chegando na igreja, eles até se esforçam, né? Buscam até, entre aspas, se polir, né? O polimento ali, numa ânsia, né? Ali num desejo, ali numa ansiedade de desenvolver os frutos do Espírito,
E quando eles percebem, às vezes eles falham, entram até num estágio de cobrança de si mesmo, e alguns até desanimam em continuar a vida cristã. Eu já vi muito isso acontecer, né? Nesses 26 anos de fé, eu servindo a Jesus, já vi alguns exemplos, algumas experiências que a pessoa chega na igreja, se frustra porque ele se cobra demais, né? Porque ele pensa que é algo que ele mesmo vai gerar dentro dele e não é. E ele esquece que é a ação do Espírito Santo. Por isso que eu e você temos que ter uma dependência, uma submissão ao Consolador. E às vezes alguns até falam assim, ó, eu não sou capaz de ser crente, nem de produzir esse fruto. Aí tem um grupo de pessoa que até se vitimiza, né, aquela autocomiseração, tem até algum trauma, né, fica aquela síndrome de pequenez, se rebaixando, né, porque ele pensa que que ele vai gerar da própria cabeça, né, da própria sabedoria, do próprio achismo, e não é assim. Então, quanto mais eu e você entender que o fruto do Espírito somente vai ser gerado com a ação do alto. Então não é nada, né? Se eu tenho faculdade, se eu sou estudado, se eu sou mais inteligente do que o outro, não é nada disso. É o agir do Espírito Santo. Então, continuando aqui na apostila, tudo isso aqui, esse estudo que eu estou dando para você sobre a virtude da vida cristã, repito, foi alguns anos atrás, por misericórdia, né, e por permissão de Deus, eu estava no culto de ensino falando para várias pessoas, vários servos de Deus. Aí, essa apostila, todos que fizeram durante 2 anos e meio, eles têm essa apostila em mãos, esse conteúdo maravilhoso para que eu aprenda. E é sempre bom porque, mesmo dando alguns anos atrás esse ensino, no dia de hoje eu também aprendo. Você também aprende muita coisa sobre nascer dentro de nós essa virtude, essa qualidade, esse caráter, esse fruto do Espírito Santo dentro de cada um de nós, né? Então, para continuar aqui, o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica, já viu? Aquela fruta mexerica, ou uma tangerina, que tem vários gomos, né? Então o Espírito Santo vai produzir em nós, e uma outra compreensão é que não somos nós que produzimos esse fruto, foi o que eu estou te falando, mas é o Espírito Santo agindo em nossa vida. Vou abrir em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, tá? No Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 4. Se você abrir em Mateus, né, você vai ver que tem Malaquias, Zacarias. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, falou assim: então a palavra veio do Senhor a Zorobabel, não é por força, né, nem por poder, nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é pela minha imposição, né, não é pelo que eu acho que é certo, não. É o agir do Espírito Santo que vai trabalhando, que vai gerando, que vai operando e fazendo nascer dentro de nós esse fruto do Espírito Santo, né? Então eu li para vocês Zacarias 4, 6. Então não é você, não sou eu, mas é o Espírito Santo, até com o nosso esforço, né? Podemos até amar mais uma pessoa, podemos até ser um pouco mais bondoso, benigno, só que não haverá uma constância nisso. A gente vai vacilar, porque a gente tem a nossa natureza própria, né? A gente tem o nosso próprio espírito, e tem o Espírito Santo, e tem o espírito maligno. São esses 3 espíritos que agem aqui na face da terra. Então, a gente levantou a mão, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Quanto antes a gente entender
que precisamos do Espírito Santo para mudar nossa mente, mudar nosso coração, nossas atitudes, nossas vontades, nossas decisões, nossas escolhas. Então é muito importante a gente desejar a ação do Espírito Santo, tá? Em Efésios, vou abrir em Efésios agora com você, Efésios capítulo 5, versículo 9. Estou aqui folheando a Bíblia também, tá? Estou com a apostila e estou aqui com a Bíblia Sagrada também. Efésios capítulo 5, versículo 9. Veja só o que a Escritura fala aqui, ó. Pois o fruto, né, da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. São algumas virtudes aqui relacionadas, né? Que o ser humano por si só, ele nasce, né, vai na adolescência, adulto, ele até manifesta um certo tipo de bondade, um certo tipo de benignidade, de compaixão, mas é algo da própria natureza, né? Entenda isso. Quando a gente fala Espírito Santo, gera em mim o teu fruto, então é algo além dos nossos pensamentos, né? É algo que vem do céu, é sobrenatural. Então não é nada que é no campo natural, só humano, carnal, da minha própria natureza, né? Então por isso que eu e você precisamos, até para dar um testemunho melhor de crente, a gente tem visto aí muitos escândalos, né? Muitos maus testemunhos, e a gente tem que vigiar as 24 horas, prestar atenção para fechar as brechas e realmente a gente querer, desejar manifestar essa virtude da vida cristã, tá? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 11, eu quero ler com você também aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, né? Com gozo. Veja só, mais 3 virtudes aqui da vida cristã: paciência, longanimidade, o gozo. Efésios 5, 9 também, que eu li para você, eu te mostrei outras virtudes da vida cristã que eu tenho que manifestar com a minha esposa, com a minha filha, com a minha mãe, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, porque o crente ele é conhecido pelo fruto, não é pelo dom. Não é se ele fala mais língua estranha do que o outro, não é se ele dá mais glória do que o outro irmão, se ele dá mais aleluia, se ele corre dentro da igreja, se ele pula, se ele grita, se ele rodopia, nada disso, irmão. Então, você que é crente ou que não é, que vai ver esse vídeo, eu e você somos conhecidos pelo fruto, né? E nasce de dentro para fora, atinge a alma, o espírito, o coração, a mentalidade. Então, continuando aqui na apostila, né? Efésios 5, 9, Colossenses 1, versículo 11, diz que a força que opera em nós, essas virtudes que eu li, não é a nossa criação, mas é a força e a manifestação do Espírito Santo operando em nossa vida. Então há uma grande diferença isso aí, entendeu? Por isso, quando Deus usa Jeremias para dizer: maldito o homem que confia no homem, muitos têm interpretado esse versículo de maneira errada, né? Mas não é que eu sou maldito quando eu confio no meu próximo, não é isso que o versículo quer dizer, né? Mas quando eu confio só em mim mesmo com uma autoconfiança. Então vou repetir para você, eu acredito que você já ouviu várias vezes esse versículo: maldito é o homem que confia no outro homem. Não quer dizer, né, que eu não posso confiar em ninguém. Não é isso. É para mim mesmo, né, uma autoconfiança exagerada de não depender do Espírito Santo. Então a pessoa passa a crer que é capaz por si só, tem muitas pessoas assim,
que pode superar adversidade, luta, problema, tentações, né? E a pessoa que quer ficar independente de Deus. Então isso é um perigo, né? Eu sou mais inteligente, eu faço, eu consigo, eu realizo, não preciso de Deus, sou independente, a vida é minha, eu sou o dono do meu próprio nariz. Você já ouviu alguém falar aí, de perto ou de longe? Quantas pessoas na minha caminhada aí cristã que parecia que ia dar fruto dentro da igreja ou fora, mas não deu porque era muito cheio de si, de autoconfiança, pensando que poderia resolver todo tipo de problema por si mesmo e não aceitar a ação do Espírito Santo. Então isso é um perigo, né? De querer fazer carreira solo, caminhar sozinho, está às vezes até dentro da igreja, mas ouve a palavra e sai na outra orelha, não guarda, não se torna dependente do Espírito Santo, né? Então, muitos infelizmente querem ser independente de Deus, né? Então isso a levará essa pessoa ao fracasso, né? Toda ação tem uma reação. Então como que eu posso então, né? Já vamos entrar aí, é só uma introdução, tá? Repito, nesse primeiro vídeo aí, é um culto de ensino, pode-se assim dizer, tá? Nesse vídeo que eu estou fazendo com muito carinho e amor, para que alcance o maior número de vidas, de pessoas, e realmente sejam mudados de dentro para fora. Então esse primeiro vídeo é só para a gente entender o que é o fruto do Espírito Santo, né? Não entrarei em nenhum fruto ainda, de Gálatas 5, 22 e 23, tá? Mas aí eu deixo uma pergunta para você. Como posso então eu e você desenvolver os frutos do Espírito Santo? Então, número 1, guarde isso, tá? Se você quiser escrever aí no teu caderno, na Bíblia Sagrada, como é que eu posso desenvolver o fruto do Espírito Santo? Número 1, pelo novo nascimento, por uma vida convertida, regenerada, pelas mudanças, né, de dentro para fora. Não existe a menor possibilidade de um fruto do Espírito Santo ser gerado em mim e em você se não nascermos de novo. Eu vou abrir em João capítulo 3, tá? Para você, bem conhecida essa passagem, João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, o encontro de Jesus com Nicodemos, tá? Eu quero ler aqui, ó, que havia entre os fariseus aí, ó, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, né? Vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Versículo 3, estou lendo João capítulo 3, já estou no versículo 3, tá? Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo, olha o que Jesus falou para Nicodemos, para que o fruto do Espírito Santo seja gerado em mim e em você, temos que nascer de novo. Versículo 3 aqui, ó. Verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode então um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Ele não estava entendendo nada, né? Mas Jesus continua aqui, ó, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, primeiro ponto, quer gerar dentro de você o fruto do Espírito Santo? Vamos nascer de novo, porque muitas pessoas entram na igreja, vão permanecendo e não têm essa experiência. Porque até então a liderança, os pastores, os obreiros, não pregam no altar sobre o novo nascimento. Como é que essa pessoa vai aprender ou ter o entendimento, né, se não está sendo pregado? Aí só prega um monte de coisa no altar e o principal, o mais importante, não estão pregando dentro das igrejas, né? Então eu vou continuar aqui na apostila aqui, ó. Então aqui, né, Nicodemos era um mestre em Israel, veja só. Conhecia todos os detalhes da lei, né? Os princípios morais, cerimoniais, civis, da lei mosaica, né? Vou virar aqui a apostila, aqui a folha aqui, ó. Nicodemos, ele falou, bom mestre para Jesus. Aí Jesus o interrompe e fala, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Aqui Jesus fala de bom, no sentido do caráter, e não no dia a dia, né? Com suas situações, circunstância, mas ali Jesus estava o quê? Ensinando a Nicodemos, a mim, a você, né? Que a base, a fonte de toda bondade é Deus. Porque o fruto vem de Deus. O fruto vem do Espírito Santo. Aí Jesus falou, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. E isso, para muitos, Deus dá um nó na cabeça de Nicodemos, né? Porque ele falou, mas como é que eu posso nascer de novo sendo já velho? Porque ele já tinha idade, né? Ele falou, porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer de novo? Né? Ele não entendia. E ele era mestre em Israel, hein? Ele sabia de muitas coisas. Aí Jesus falou, aquele que é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito Santo é Espírito. Então, não fique admirado, Nicodemos, que é necessário, né, que eu estou te falando, para nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Então Jesus aqui, ele está nos ensinando, como ensinou a Nicodemos, que não há vida, né, com Deus sem que a velha criatura morra. A velha natureza, o velho pensamento, os velhos desejos, as velhas vontades, tudo isso precisa ser sepultado. Só o Espírito Santo nos faz nascer de novo, ter um novo pensamento, uma nova atitude, um novo desejo, uma nova vontade. Isso é nascer de novo, ou seja, essa velha criatura precisa ser desfeita, né? Tem que ser sepultada para nascer um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, né? Para que uma nova pessoa brote de dentro de nós. Por quê? Porque o reino de Deus não é regido pelo esforço humano. Não é pelo meu esforço, não é pelo teu esforço, né? Mas é pela ação e pela operação do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 15, eu vou ler para você aqui, versículo 13, Romanos 15, versículo 13, veja só o que diz a palavra. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de alegria, ó, uma virtude aqui, ó, de paz, outra virtude aqui, na vossa crença, naquilo que você acredita, para que abundeis, né, transborde o que? Na esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu li Romanos 15, versículo 13, que diz sobre isso aqui. Uma nova experiência de vida só vai acontecer com o agir do Espírito Santo, para que o fruto, aqui de Gálatas 5, versículo 22,
e versículo 23, para que o fruto do Espírito Santo, né, ele seja produzido em nossa vida. Aí Jesus dizia que caminhar com Deus é um aprendizado constante, né? Acertamos, erramos, mas em nosso processo de crescimento espiritual haverá situações do dia a dia para o nosso desenvolvimento. Faz parte, por isso que eu e você precisamos do fruto do Espírito Santo para enfrentar a vida de uma nova perspectiva, um novo estilo de vida, uma nova visão, né? E é isso. Então alguns pensam que na vida cristã, né, estará pronto assim, ó, no estalar de dedo, da noite para o dia, rápido, e não é assim. A ação do Espírito Santo, né, é lenta, é devagar, é progressiva, é degrau em degrau. Lá na igreja eu falo que nenhum servo, nenhum discípulo, nenhum crente é formado de pegar o elevador. Você está aqui no térreo, daqui a pouco você já está lá em cima, rápido demais. Não é assim que funciona. É degrau em degrau, é lento, para que a gente possa ter experiências com o Espírito Santo, para que a gente possa estar mais calejado, mais preparado na obra e na vida, para que a gente tenha mais bagagem, tenha costas largas, casca grossa, né? E a gente não se machuque por qualquer coisa não, né? Então aqui, ó, por isso muitos estão abandonando a fé. Por quê? Porque querem um crescimento rápido, ligeiro, da noite para o dia. E não é assim que funciona. Então, começam ontem, entram ontem na igreja e hoje, né, entre aspas, já querem estar preparado, né? Mas dia a dia estamos crescendo, educados, é uma educação cristã pelo Espírito Santo. Veja o que diz em Provérbios capítulo 4, lá no Antigo Testamento, né, Provérbios, depois aqui de Salmos, Provérbios 4, versículo 18. Isso tem que se encaixar na minha vida e na sua. Veja só. A vereda dos justos, né? A vida dos justos, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Foi o que eu te falei. É dia a dia, um crescimento, um desenvolvimento, degrau a degrau, uma experiência aqui, um testemunho ali, né? Então não é rápido que se forma um discípulo, um servo, um cristão, um crente, um evangélico. É a lapidação, é o polimento, né? É a maturidade, dia a dia. E isso é só a ação do Espírito Santo para gerar esses frutos, né? Que é só nesse primeiro vídeo aí uma introdução para que a gente possa já ter alguma noção aí. Número 1, como é que eu posso gerar dentro de mim o fruto do Espírito Santo? Primeiro, pelo novo nascimento. Número 2, andando de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Para que possa ser gerado em mim e em você o fruto do Espírito Santo, eu e você temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Não tem atalho, não tem firula, não tem blá blá blá, irmão. É pela palavra de Deus. A Bíblia tem que ser como o nosso livro guia, a Escritura, nossa regra e prática de fé. Porque é o que diz o apóstolo Paulo. Eu vou ler lá em Gálatas capítulo 5 para você, versículo 16. Se você puder estar com a sua Bíblia, é muito importante. Gálatas 5, versículo 16, versículo 24 e o versículo 25. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfarei
a concupiscência da carne. Versículo 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tudo é a Bíblia, querido. Tudo é a palavra. Tudo é a Escritura. Então, andar no Espírito Santo não é algo místico. É flutuar, é levitar, não saber o que está fazendo. Não é nada disso, tá? Você tem raciocínio, você pensa, Deus te dá sabedoria, inteligência. Uns pensam que é conversar em língua estranha. Não é nada disso não, né? Então, andar no Espírito é cumprir, é obedecer o que? A orientação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para a minha vida e para a tua. Então, o fruto do Espírito, né, só vai se manifestar quando somos guiados, conduzidos, dirigidos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Isso é um alerta para mim e para você. Quantas Bíblias estão assim, ó, fechada? Muitos só pegam num domingo, não lê, não tem prazer, não tem alegria. O Salmo 1 fala, antes tem o seu prazer, a sua alegria, e medita de dia e de noite na palavra de Deus. Então a gente tem que ser faminto e sedento pela palavra, né? Então, andar no Espírito Santo vem pela nossa obediência. E é o que diz lá, eu vou abrir em João, capítulo 6, versículo 63. Abra comigo aí, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve, porque as tuas palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Palavra que gera vida, transformação, mudança, que vivifica para quem lê, né? Então, quando ouvimos a palavra, a Bíblia, num culto, né, num ponto de pregação, quando você está ouvindo algum servo pregar a palavra de Deus, né, e aplicamos, esse é o segredo. A gente não pode ser ouvinte somente. A gente tem que ouvir, meditar e aplicar, obedecer a palavra, trazer dessa pregação, né, ensinamentos para o nosso dia a dia. Quando você aplica no teu coração, né, aí passa a reger e dominar a minha e a tua vida, é o primeiro passo do quê? De que estamos andando no Espírito Santo. Veja o que fala em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, estou aqui folheando a Bíblia Sagrada. Romanos 8, 13, veja só aí. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, você viverá. Eu li Romanos 8, versículo 13. Aqui é o apóstolo Paulo, lá em Roma, né? E diz mais sobre esse assunto que eu estou falando, né? Jesus também fala sobre isso quando colocamos nossa vida debaixo do comando da palavra de Deus. Não basta estar só dentro de quatro paredes. Estou na igreja, eu sou a igreja, mas estamos obedecendo a palavra de Deus para que esse fruto do Espírito Santo nasça dentro de mim, dentro de você? Fica essa pergunta aí. Então, continuando aqui, ó. Quando a gente está debaixo do comando da palavra de Deus, através da obediência, começamos a andar no Espírito Santo. Existe por aí algumas conversas, aí, alguns comentários que a Bíblia pode ser julgada, que eu posso concordar ou discordar, mas a Bíblia não depende da minha ou da sua aprovação. Não há erros. Não há falhas na Bíblia Sagrada, né? Não vai
deixar de ser a palavra de Deus, a vontade de Deus, se eu aceito ou não, né? Podem questionar, podem falar o que quiser, né? Vou queimar a Bíblia, vou acabar com a Bíblia, ó, só lorota, só da boca para fora, isso nunca vai acontecer. Então, para muitos, a Bíblia é um livro, só um livro romântico, né? Amoroso, né? Para outros é só uma diversão, mas a Bíblia, guarde isso no seu coração, a Bíblia, a Escritura, é a constituição do reino de Deus. A cultura do reino de Deus está revelado na Bíblia Sagrada. E eu e você somos cidadãos do céu. Entraremos num reino. Você já parou para pensar nisso? Que estamos lutando aqui pela nossa salvação da nossa alma, todo dia. Que existe um reino a nos esperar. Quem tem o nome escrito no livro da vida, tem uma cultura do céu para nós aqui embaixo, para que a gente possa manifestar a imagem e a semelhança de Deus, né? Se eu e você queremos morar no céu, a gente precisa entender que a Bíblia é a constituição do reino de Deus com sua cultura. Como existe aqui no planeta Terra a Constituição brasileira, com diversas leis, direitos e deveres, a Bíblia também nos mostra tudo isso. Direitos que você pode ter e os deveres que eu tenho que obedecer e que você tem que obedecer também. Então, eu espero que você ainda esteja aí comigo, né? Que você esteja aprendendo e aproveitando a palavra, esse ensino, né? Que estamos aqui conversando aqui entre nós. Então, andar no Espírito é ter a decisão consciente, olha só, né? De servir a Deus. Nada manipulado, nada forçado, nada empurrado, mas você consciente que quer servir a Deus. Essa decisão é tua, é minha. Ela não está inconsciente, né? Sem noção do que estava fazendo. Ela não perdeu os sentidos, nem ficou dopada com o remédio. Ela sabe muito bem o que está fazendo, né? E quando você vê aquela pessoa que ficou dopada, tomou remédio, depois que volta em si, né, estava lá servindo a Cristo. Não é nada disso não, né? Então normalmente, depois da pregação, quando se faz o apelo e a pessoa vem por mera emoção, né? Às vezes é um emocionalismo, às vezes não é uma decisão consciente, porque alguém forçou, algum obreiro, né? Vai lá, levanta, não, tem que partir da pessoa. É o livre-arbítrio, é a decisão própria, consciente, de que ela quer servir a Deus e que ela vai entender que precisa manifestar aqui dentro o fruto do Espírito Santo para ser uma nova pessoa. Em primeiro lugar, por um novo nascimento. Em segundo lugar, por andar, né, andar de acordo com a palavra de Deus, né? Então, eu já vi quando se faz o apelo, às vezes a pessoa vem por uma emoção, uma euforia, uma alegria, e no outro culto ela não aparece mais. Não quer ter uma continuidade, ela não entendeu, né? Não permanece na igreja, com a decisão que tomou, né? Porque a decisão de servir e seguir a Jesus é consciente, é racional, né? Folhei mais uma folha aqui, tá bom? Então, quando é apenas por uma emoção, uma euforia, né? Algo assim, só uma alegria momentânea, aí vem uma primeira luta, né? Uma frustração, perde a expectativa, deixa a fé, mas quem decidiu consciente sabe que Jesus está acima de tudo e a fé não depende de situação boa ou ruim para eu e você seguir em frente. Essa é a verdadeira fé. Quando o fruto começa sendo gerado dentro de mim, dentro de você,
você passando por uma situação boa ou ruim, tendo dinheiro ou não, tendo saúde ou eu passando por algum momento de doença, casa própria ou morando de aluguel, tendo carro ou não, né? Tendo roupa ou não, tendo coisas, um bom emprego ou não, uma boa comida ou não, essa pessoa ela não recua, ela não para, porque ela decidiu conscientemente de servir e seguir a Jesus até o último fôlego de vida. Isso eu tenho como regra de fé, porque eu sei em quem tenho crido, meu nome está escrito no livro da vida, e eu sei, se as trombetas soar, eu entrarei no reino de Deus. E espero que você também. Então ninguém decide por mim ou por você, tá? Nem Deus, olha só. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do teu entendimento, da tua mente. Para quê? Para que eu e você experimente qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Tem que ter uma mudança mental, entendimento, pensamentos transformados. Não tomar a forma do mundo, porque o mundo jaz do maligno. O príncipe das trevas está agindo aí fora com o seu espírito. Mas se eu e você temos o Espírito Santo forjando, nascendo dentro de nós, a cada fruto, com certeza há uma mudança interna dentro de nós. Então, a obra da transformação começa a partir de nós. E veja que Romanos 12, versículo 1, diz que nós prestamos um culto racional. Não somos manipulados por ninguém. Não pode existir isso, nem na tua vida e nem na minha. Quando a gente está cultuando e adorando, você sabe o que está ouvindo, praticando, louvando, adorando, ouvindo a pregação, meditando, conferindo na Bíblia. Isso é muito importante, tá? Então servimos a Cristo, né? Porque o Espírito Santo nos revelou o Evangelho, isso é muito importante, e você e eu decidimos conscientemente caminhar com Jesus, né, nesta vida. Então, até agora, a gente está aprendendo que o desenvolvimento de cada fruto do Espírito Santo, em primeiro lugar, é pelo novo nascimento, né? Uma conversão genuína, real, uma mudança de dentro para fora. Depois, em segundo lugar, é andar segundo a palavra de Deus, na obediência, para que esses frutos possam ser gerados dentro de nós. E em seguida, né, em terceiro lugar, pode-se dizer, andar em espírito através da obediência e com uma decisão consciente. Então, o que de fato, aí vem uma pergunta para mim e para você, o que de fato é essa experiência em ter a cada fruto do Espírito, que fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Não é ficar em uma redoma religiosa, né, numa estufa, não. Se isolando de tudo, de todos, não é isso não. Alguns falam, não, quando eu aceitei a Jesus, né, não quis nem mais contato com ninguém com quem eu andava, nem com a minha família, porque agora eu sou luz e eles são treva. Nada disso, esse é um pensamento errado. Ao contrário, quem tem o fruto do Espírito, ele se aproxima das pessoas, ele não fica isolado, ele não fica ali no seu mundinho particular, tá? Outros falam, não, eu não fico mais perto dos conhecidos, porque eu sou de Deus, eles são do diabo. Nada disso. Isso é religiosidade, tá? Então a pergunta é, qual é o lugar ideal para que a luz seja acesa? Onde há escuridão, onde há treva. Então que eu e você possamos o quê? Resplandecer
né? Onde estiver, qual for o ambiente, para que o fruto do Espírito Santo possa se manifestar, que eu li para você, né, de Gálatas. Qual fruto, pastor Denis? Eu vou ler de novo para você aqui. Foi o texto base, chave, que eu abri logo no começo desse vídeo aqui. Gálatas 5. O que eu tenho que manifestar? O que você tem que manifestar? Gálatas 5, 22 e 23. Amor, gozo ou alegria, bondade, fidelidade ou fé, bondade, benignidade, mansidão, né, temperança, domínio próprio. Olha só, então eu tenho que manifestar aonde eu estiver, tá? Então que é a natureza divina, reproduzida, resplandecendo, manifestando em nós. É o caráter de Deus, é a essência de Deus, é a natureza de Deus, a personalidade de Deus acontecendo dentro de mim e dentro de você. Veja o que diz aí em Efésios capítulo 3, versículo 17, que eu quero ler com você aí, ó. Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé, olha só, no meu e no teu coração, e oro para que, estando arraigado e fundado em amor, para que Cristo habite pela fé em nossos corações. O apóstolo Paulo, ele diz sobre isso, na sequência dos versículos, ele diz sobre essa plenitude, né? Que é a totalidade de Deus em mim e em você. Para quê? Fala sobre arraigados, alicerçado, que dá o sentido da raiz da planta, né? Debaixo do solo, e os alicerces do prédio, também debaixo do solo. Você deixa de ser um crente superficial, raso, vem as tempestades, né? A luta, a dificuldade, as aflições, mas você tem firmeza. Você está ali na rocha, né? Você tem base, você está estruturado em Cristo, você tem raiz. A árvore não é conhecido pelo lado de fora, é pelo que está submerso, escondido. É as raízes alastradas, bem firmada, né? Tem profundidade, né? Com o fruto do Espírito Santo, é como o DNA de Deus, a natureza de Deus, fosse injetado dentro de mim, dentro de você. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que cada ser humano seria a imagem de Deus na terra. Eclesiastes 7, 29, diz que Deus criou o quê? As pessoas perfeitas, a sua imagem e semelhança. Mas os seres humanos, as pessoas, buscaram outros artifícios, outros caminhos diferentes. Se afastaram da vontade de Deus, né? Se afastaram da palavra. E veja que Mateus 7, versículo 24 e 27, fala de uma pessoa que tem, quando ela ouve e obedece a palavra, ela tem a sua casa, a sua vida na rocha. Vai vir o raio, vai vir tempestade, vai vir a chuva, vai vir o rio, vai bater sobre essa casa, mas não vai desmoronar. Por quê? Ela está firmada na rocha. Mas quem só ouve e não pratica, e não medita, e não quer nascer de novo, e não quer obedecer a Bíblia, a Escritura, e não quer o fruto do Espírito, a casa dele, a vida dele vai estar na areia. Vai vir chuva, tempestade, vai bater e vai desmoronar. Então, tem esses dois tipos de pessoa em Mateus 7, do 24 ao 27, tá? Vou continuar aqui, ó. Romanos 3, versículo 23. Fala que por causa do pecado, as pessoas foram o quê? Destituída, separada da glória de Deus, porque perderam a imagem de Deus, a semelhança de Deus, foram deformados por causa do pecado, né? Por isso que Jesus lá em João 8, versículo 35,
deixou, né, de ser livre, perde a sua independência, o pecado destruiu a semelhança de Deus nas pessoas, né? Também aqui tem outras referências, segundo Pedro 1:4, Romanos 8, versículo 28 e 29, você pode abrir na tua casa também, diz que aqui o padrão de sermos o quê? Levados novamente à imagem e semelhança de Cristo, né? Então, o fruto do Espírito Santo, ele é produzido em nós, né? Não é para nos sentir superior a ninguém. Não é esse o propósito. Não é essa a intenção de humilhar alguém, de pisar em cima de alguém. Não é nada disso, não. Mas é para o quê? Que nos tornemos mais parecidos com Jesus e eu e você possamos dar um testemunho melhor por onde nós andarmos, sem ser pedra de tropeço, sem causar escândalo, né? Então, as virtudes, as qualidades de Jesus vai ser reproduzido, né, em nós através do fruto do Espírito Santo. Por isso, no dia a dia, a gente vai encontrar algumas situações aí que temos que nos perguntar, né? O que faria Jesus se estivesse no meu lugar, no seu lugar? Na conversa com a sua esposa, como é que você tem conversado com a sua esposa? Como eu tenho conversado com a minha esposa? Como você tem conversado com o teu marido? Como eu tenho conversado com a minha filha, com a minha mãe? Como você tem conversado com os teus filhos? Com o teu pastor? Com os obreiros? Com o pessoal aí do teu trabalho? Como é que a gente tem se relacionado no dia a dia, né? Com educação ou a gente tem maltratado as pessoas, né? Com o patrão, com os funcionários, né? No trânsito, olha só, né? Com o carro, no ônibus com o motorista, com os passageiros, cobrador, né? Na igreja, como que tem sido a nossa relação, a nossa comunhão, o nosso diálogo. Se o fruto do Espírito Santo não entrar dentro de nós, a gente vai manifestar a nossa velha criatura, né? O nosso velho eu, o egocentrismo, o ódio, o rancor, ressentimento, mágoa, vamos ser uma pessoa azeda, pesada. Então isso tem que ser mudado em mim e em você, né? Como que eu tenho me relacionado com os servos de Deus, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, no seu, como que ele reagiria? Então, ter o Espírito Santo, o fruto, né? Reproduzir dentro de mim, dentro de você, essas virtudes, essas qualidades, é mudar o quê? A minha conduta, a tua, o meu comportamento, o teu, o meu caráter, o teu caráter, a minha índole, o meu temperamento. A gente sabe que o ser humano tem 4 tipos de temperamento, né? Vamos ver se eu lembro todos aqui. Colérico, fleumático, melancólico e o sanguíneo. Quem é você? Se o fruto do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo não me mudar, eu posso pôr tudo a perder, né? Então vai mudar, tem que mudar meu comportamento. Você pode ver em 2 Coríntios 4, versículo 10, Gálatas 2, versículo 20. É Jesus vivendo em nós. Tem que ser uma realidade. É Cristo reagindo através de nós. É fazer o que Jesus quer. Isso é um aprendizado. É uma disciplina espiritual para mim e para você, né? Não estou apontando o dedo para ninguém que está me vendo o vídeo. Eu estou aprendendo também. Não é o fato de eu ser pastor, mas eu sou servo de Deus. Eu brinco até lá na igreja falando que a gente está aqui com uma plaquinha, né? Uma cordinha e uma plaquinha. Desculpe o transtorno, estou em obras. Eu ainda estou sendo moldado, planejado, né? Aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Eu sou um vaso de barro para tirar as arestas, aquilo que não presta. Por isso que eu e você temos que ter e desejar a ação do Espírito Santo de Deus.
Então, o padrão, então o padrão, né, de tudo aí, o referencial é o fruto do Espírito Santo. Isso é viver o quê? O evangelho, o cristianismo. Já estamos finalizando já esse vídeo, tá bom? Eu vou ler a última página aqui, a última folha. Então, à medida que queremos produzir o fruto do Espírito, vamos tendo o quê? A consciência de como estamos distantes do verdadeiro evangelho, né? Às vezes estamos próximos da religião, da igreja como constituição, mas ter os frutos do Espírito Santo é estar o quê? Próximo do Deus Criador, que nos faz a imagem e semelhança e que o mundo possa ver Cristo em nós. Então algumas pessoas não vão entender essa mudança em você e em mim. Pessoas de perto, pessoas de longe não vão entender. Vão dizer que você está estranho. Às vezes Deus nos faz passar, entre aspas, pelo fogo, né, da provação, do deserto, para a gente ser aprovado, para nos tornar pessoa melhor, né? Aí tem o caso aqui, um exemplo do apóstolo Paulo, que se sentia muito vaidoso, né? E disse: eu não sou menor do que os mais nobres apóstolos. Está na Bíblia. Uma vaidade, né? Estava muito cheio de si mesmo. Se sentiu na prateleira de cima. Se sentiu ali subindo a escada, em cima aí da caixinha de sapato e não queria descer. Estava se exaltando demais, né? Então, o que aconteceu na vida dele? O Espírito Santo veio na vida dele com o fruto, começou a mudar ele, levou ele para a prisão, tomou uma chibatada, né, apanhou. Você pode ver lá em Atos capítulo 16, porque o crescimento humano carnal, ele é soberbo, ele prejudica a obra, né, prejudica o propósito de Deus. E mais na frente, depois de tudo que ele passou, né, Deus teve que dar um tratamento na vida dele. Ele abre a boca e ele fala: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Olha como ele mudou. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a agir dentro dele. O Espírito Santo melhorou ele como pessoa, mas ainda precisava de mais uma ajustada dentro dele, né? Aí Paulo ele fala: eu sou como um aborto, não sou como um dos 12, sou o que escapou no último nível. E mais à frente na vida dele ele disse: de todos os pecadores eu sou o principal. Ele foi diminuindo, descendo, se humilhando. Ele estava muito grande. Sem o Espírito Santo, amado, sem o fruto, eu fico muito grande, muito exaltado. Eu quero muito destaque, quero tapete vermelho. A igreja fica pequena para mim quando o Espírito Santo não está agindo. Mas quando o Espírito Santo começa a agir dentro de você, com o fruto, você se prostra, você se rende, você fica pequeno, você quer ajudar, você quer ser útil. Você fala: Deus, eu sou pecador, me ajusta, me melhora como pessoa, né? Então, queridos, olha como o apóstolo Paulo ele mudou, né? No passado, ele se considerava o mais nobre, o mais importante, né? Muito exaltado, muito grande, né? Mas o tempo foi passando, o Espírito Santo foi tratando a natureza dele e ele começou a reproduzir as virtudes, né, cristã, os frutos do Espírito. E aí, quando os frutos do Espírito vão sendo gerados em nós, o que nos atrai é a presença de Jesus e não os títulos. Não vá atrás de título, não. Queira o fruto do Espírito Santo. Não vá atrás de posições, de fama, de reconhecimento, de destaque. Não, 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 não. Diminua. Seja servo. Seja amigo. Que ele está ali sendo útil para o teu próximo.
Seja uma pessoa humilde, simples, né? Que queira manifestar Cristo dentro de você. Então, queridos, aqui, ó, então a gente começa a se tornar mais dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai nos podando os galhos, né? Para que a gente dê mais fruto. Jesus, que é a árvore, é o tronco, a gente ligado nele, como fala lá em João 15. Aí Deus está então esperando cada um de nós produzir o fruto do Espírito Santo. Você pode estar até fraco na fé em algum momento, desanimado, né? Mas você está ativo no corpo de Cristo. E aí o Espírito Santo vai te limpando, vai te tratando, para que eu e você possamos produzir mais do fruto do Espírito Santo.